O programa Foco na Eficiência recebe hoje Helenara Barbosa, fisioterapeuta da PAI de Igrejinha, responsável pelo atendimento de estimulação precoce, que atende crianças até 4 anos de idade. A Helenara também atende em uma clínica e em seu consultório particular. Helenara, normalmente a estimulação precoce é uma das primeiras terapias indicadas para crianças que apresentam algum atraso no desenvolvimento. Qual o objetivo da estimulação precoce e para quem ela é recomendada? Primeiro, agradecer o convite, né? A estimulação precoce, dentro da PAI, assim, ali onde eu trabalho, se destina a crianças de 0 a 4 anos que apresentem algum problema no desenvolvimento, algum atraso no desenvolvimento. Exemplo, crianças com síndromes genéticas, crianças com transtorno do espectro autista, crianças sem diagnóstico também, Sim. que às vezes, por não ter um estímulo adequado, apresentem um atraso. Então, a gente trabalha com essas crianças. Certo. Né? Muitas vezes a criança ainda não tem um diagnóstico fechado, né? Quando chega para ti, Muitas vezes né? não tem um diagnóstico fechado e às vezes demora muito para fechar. O ponto não é o diagnóstico clínico, o ponto é tratar os sintomas da criança, o que ela apresenta. Ou seja, quanto mais cedo começar a Quanto mais trabalhar... cedo, melhor. Porque a estimulação precoce, a gente visa tratar a potencialidade da criança. Sim. O que a gente pode fazer para melhorar o desenvolvimento dela. Ou né? seja, não olhando para a deficiência em si... Não olhando para a deficiência em si e ver... Porque assim, a gente sabe hoje, Marcos, que 90% das interações neurológicas se dão até na primeira infância. Tá? Então, a gente estimula isso também. Justamente esse período. Justamente esse período. E também tem a questão da neuroplasticidade, né? O que o cérebro faz, como ele se remodela frente a um atraso, frente a uma enfermidade, como é que ele faz vai se adaptando. Ele vai se adaptando. Certo. Isso aí. Quanto tempo você trabalha na PAI de Igrejinha, Helenara? E como é que é essa experiência de trabalhar com crianças com uma deficiência intelectual ou múltipla? Eu trabalho na PAI de Igrejinha desde 2008, mas em APAES, em geral, eu trabalho há 25 anos, né, desde que eu me formei. Eu já saí direto da formação para a APAI. Já é alguma experiência, hein? Já é uma experiência. É muito gratificante, eu vou te dizer que é onde eu me realizo como profissional, porque a gente vê muitas evoluções que às vezes os outros profissionais não veem, né? Pessoalmente, na minha vida, eu fui muito assertiva. Né? Eu queria que todo mundo tivesse essa experiência. Sim, a gente que está no mundo da PAI, a gente sabe como é, né, Marcos? É verdade. Até porque a tua profissão, tu tem muitas áreas, poder escolher muitas outras especialidades dentro da fisioterapia, né? Isso. E especialidades que às vezes dão mais resposta assim, imediata, né? Melhoram, tem mais melhoras, mas as melhoras que as crianças com atraso no desenvolvimento nos dão, a resposta que eles nos dão é bem gratificante. Helenara, sabemos que muitos pais têm dificuldade de aceitar o diagnóstico da criança, ou então às vezes estão até em choque, ou um pouco perdidos nesse momento inicial, né, quando recebem uma informação que a criança, enfim, tem Down, ou está num diagnóstico de autismo. E de que forma o teu trabalho, que justamente pega essas crianças no momento inicial da estimulação precoce, pode ajudar também as famílias? Eu te diria que é primordial a gente acolher esses pais, acolher. Porque às vezes eles são muito julgados, né? Principalmente nessa fase aí. E também estão passando por um período de luto do filho ideal para o filho real. A gente tem que dar o apoio, saber que ele vai passar por esse luto, que vai ter que aceitar, vai ter o período de aceitação, né? E de poder acolhê-los nessa descoberta, né? E poder também dar um sustento para eles, dar um suporte. Porque emocionalmente eles ficam muito abalados, né? Até mesmo às vezes sem diagnóstico, saber que o teu filho tem um atraso e se aquilo se perpetuar, assim, se concretizar, traz muito sofrimento assim nesse primeiro momento, de poder dar o suporte para eles e poder dar o suporte para a criança, porque nesse momento às vezes eles não sabem como lidar com o filho, né? E aí a gente poder também trabalhar com a criança para que ela também se sinta acolhida, né? Eu acho que a palavra é acolhimento. Certo. Leonardo, tu tem ideia, nesse período que tu já trabalha nas APAES, na PAI de Igrejinha, de quantas crianças passaram pela tua mão? São muitas, Marcos. Eu não tenho como
colocar em números, porque assim são 25 anos, né, Sim. trabalhando nessa área. Muitas dessas você já encontra agora Adultos, né? adultos. E é tão bom ter esse retorno quando eu Uhum. vejo eles maiores, né? Certo. Outro ponto importante, Lenara, é que normalmente os pais de crianças com deficiência tendem a ser superprotetores. E com isso acaba até prejudicando o desenvolvimento da criança. De que forma pode se lidar com isso e de teu trabalho também pode ajudar as famílias a se liberar um pouquinho desse excesso de proteção? Trabalhando junto com os pais, normalmente eles entram no atendimento, né, por um período, e aí às vezes a gente precisa mostrar para eles fisicamente assim, de deixar, porque o ponto principal nas crianças é a autonomia, né, é o desejo, Sim. é o desejo de fazer. Se eles não tiverem desejo de caminhar, se eles não tiverem desejo de fazer as coisas, eles não vão fazer, eles não vão gostar do atendimento também, né? Com certeza. E então, mostrar, às vezes mostrando para o pai, ele consegue entender. Tem outros pais que precisam a gente ser mais enfáticos, a gente precisa dizer mais diretamente, e aí vai depender de cada um. Cada um tem conforme for andando o tratamento, é que a gente vai vendo. Mas tem pais que às vezes entendem, né? Só de a gente demonstrar. Certo. E eu posso contar um exemplo para ti, uma experiência própria do atendimento do meu filho Eduardo contigo lá na PAI, que tinha um equipamento, uma espécie de um pedal no chão assim, e que eu fiquei com medo que ele fosse pisar ali e fosse cair. Então eu estava lá no consultório, eu peguei aquele equipamento e coloquei lá num cantinho justamente para ele não ter o risco de cair. E tu pegou o equipamento, colocou novamente no meio da sala para eles poderem experimentar a situação e aprender por conta própria. A gente sabe que a criança, nessa fase, ela aprende por experiências, ela precisa passar por experiências. Sim. A gente está ali, né, para não deixar nada acontecer, mas ele precisa subir no pedalzinho e ver que ele vai se desequilibrar se não ficar numa posição de equilíbrio ali, numa posição boa. Ele precisa passar por aquilo. Sim. E às vezes a gente, quando tem um filho com deficiência, a gente quer proteger que ele não passe essas coisas, mas tem coisas que ele precisa passar sim. E eu imagino que deve ser muito gratificante para ti cada pequeno progresso, cada pequena conquista dessas crianças. Como é que é essa experiência para ti de ver esse progresso das crianças? Como eu te disse, às vezes é surreal, né? A gente poder ver, sentir, né? Muito mais eu aprendo do que eu ensino, né? Principalmente isso me traz, faz parte da missão da minha vida. Eu acho que é isso. Tem alguma situação especial que te marcou bastante nesse período? Tem uma situação especial assim que uma mãe com a filha dela com síndrome de Down recebeu o diagnóstico e foi muito difícil para ela aceitar o diagnóstico da filha. Passamos por um período que eu tinha que dar um suporte extra, que a gente sabe, extra pai, né? Por telefonema, por mensagem, para ela poder, porque tinha as férias também nesse período, para ela poder concretizar isso. Ela passou pelo período de luto, aceitou a filha, nossa, ama a filha e fez tudo que pôde, faz tudo que pôde pela filha. E sempre me diz o quanto importante esse atendimento foi para ela, né? E mais tarde, quando ela já estava com a aceitação bem resolvida, assim, ela começou a dar suportes para as mães. Que legal. Ela, quando sabia que tinha uma criança que ingressava com síndrome de Down na PAI, que é o caso dela no específico, ela entrava em contato, ela tentava fazer, ela sempre me disse, tentar fazer um pouquinho do que foi feito por mim. Que coisa porque linda, foi né? importante. Ela se tornou uma multiplicadora, ela então, dessa se tornou uma experiência. multiplicadora. Que e legal. Isso foi bem importante, porque ela deu suporte, assim, porque é uma coisa eu, enquanto profissional, falar sobre isso. Outra coisa é uma mãe que passou por isso, falar sobre isso, né? De ajudada, ela passou a ser uma pessoa que ajuda agora. Isso. Que legal. Elenara, eu quero agradecer muito pela tua participação aqui no programa. E queria deixar uma mensagem, assim, ó, claro. Principalmente para as pessoas assim que trabalham na PAI, que diagnóstico não é destino. Né? Muitas vezes a gente fica apegado no diagnóstico e isso não é destino. Vamos focar nas potencialidades e vamos desenvolver essas crianças. Muito obrigado, Elenara. Fique comigo. Aqui é Foco na Eficiência.